7h30. Todo trabalhador enfrenta diariamente, ou semanalmente, ou todo mês o desafio de fechar as contas. Todo mundo quer viajar, né? Mais, sair mais, viver bem, ter conforto. E aí vem aquela sensação de que precisa ganhar mais também. No entanto, muita gente não sabe como fazer para ganhar mais. E esse é o nosso tema de hoje, trazendo aqui mais uma vez o nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia. Boa noite para você. Boa noite, linda. Bom revê-la. Que desafio, porque eu vejo assim, você falou aqui já nos bastidores, que é caro ganhar mais. Como é que é isso? Tá. Explica aí. Vamos lá. Vamos para o básico primeiro e Tá. já chego nesse ponto. O desafio para você ganhar mais, quase sempre você tem duas escolhas. Ou você trabalha mais horas, para quem pode, ou você tenta ganhar mais por hora extra, por hora trabalhada no caso. E aí é quando você consegue a promoção no trabalho, é quando você consegue mudar de profissão. E aí é onde vem o custo do ganhar mais. Porque para a maestria da Linda Carvalho são anos de experiência, anos no jornalismo, e tudo isso de alguma forma custa o investimento, a dedicação. A formação de uma pessoa também é caro para ela. E às vezes envolve o caro no sentido de estou longe da família, não estou dando atenção para a minha vida social. Tudo isso cobra um preço. E eu trago esse questionamento para que você reflita se vale a pena ganhar mais, buscar ganhar mais, por exemplo, em detrimento de você ficar com seus filhos. E aí, nesse caso também, a questão do ganhar mais, ela está muito relacionada às questões relacionadas à lei da oferta e da demanda. Por que, por exemplo, médicos ganham mais? Porque são menos médicos na população do que, por exemplo, enfermeiros. Então, só o fato de haverem menos e serem mais especializados faz com que, naturalmente, o valor por hora trabalhada deles acabe sendo maior. Você falou aí com relação aos médicos, né? É uma categoria que tem que sempre que estar se atualizando, pesquisando, enfim. O caminho seria a educação também para outras áreas, para outros setores? Depende da profissão, porque nem toda profissão é aquele conhecimento formal do médico que estuda nos seus congressos ou que faz especializações. Por exemplo, um motorista, ele não tem tanto o que estudar para o seu trabalho, mas ele pode, de alguma forma, partindo disso que eu falei, da lei da oferta e da demanda, buscar fazer algo de maneira única. E pensar também que a maneira como você se apresenta para o mercado de trabalho muda a maneira como você é remunerado. Empregados têm teto na sua remuneração. Profissionais liberais têm um pouco mais de liberdade de tempo e de receita. Já os empresários podem, da mesma forma, terem grandes prejuízos, da mesma forma como buscarem ser os mais ricos entre todos. Entendi. Agora me diz uma coisa. Tem muita gente que nessa busca por ganhar mais acaba fazendo transição de carreira. Para quem está pensando em fazer isso, por onde começar? O que é que você diria, assim, quais as dicas? Primeiro, se algumas pessoas não têm muita ideia de para onde querem ir e elas acabam achando que é a profissão o determinante do trabalho. Não é. Tem essa questão da relação da lei da oferta e da procura, está também relacionado com a maneira como você lida, se você escolhe continuar sendo empregado, profissional liberal ou empresário, que seriam essas três formas de você se colocar. Mas nesse caminho, o que você precisa buscar, o que você precisa pensar é quais são os seus conhecimentos. E de uma maneira geral, às vezes é o conhecimento de uma pessoa, às vezes é o conhecimento de uma atividade, uma habilidade que você tem, não o conhecimento formal. As experiências, as habilidades que você tem precisam se reunir, o conhecimento, as habilidades e essa experiência, para que você encontre as necessidades das pessoas. E aí é onde você tem um casamento perfeito, daquilo em que você é bom com aquilo que as pessoas precisam. E aí é quando você forma muito bem esse casal que quase sempre é dinheiro no bolso. Agora me diz uma coisa, a gente está começando o mês de fevereiro, que teoricamente é um mês mais curto por conta do carnaval e tal. Mas um desafio que independe de que mês for, é fechar as contas no fim deste mês, ou de qualquer um outro. Como é que faz, né? A gente está vivendo um momento, Guilherme, em que o nosso poder de compra,
ele está muito menor, né? A gente chega no supermercado com a mesma quantia que a gente chegava há 3 anos e leva muito menos coisa. O que fazer, né, para fechar essas contas no fim do mês, para a gente começar o ano, poxa vida, mais relaxado? Porque se tem uma coisa que mexe com a nossa autoestima, né, com o nosso dia a dia, é quando o bolso está meio furado, que a gente não sabe para onde o dinheiro está indo, né? Assim. Verdade. E o que fazer? Linda, você falou que você coloca a sensação como se as pessoas se afetassem negativamente. No entanto, para algumas pessoas, isso é o estímulo para que elas mudem de vida. Isso pode fazer você pensar. Rever, de repente, esse vídeo lá no canal do YouTube da TV Correio vai te dar ideias, vai te dar possibilidades sobre o que fazer. Boa parte do lidar com o orçamento mensal significa você lidar com o que você considera necessário. Para muitas famílias em que a renda é muito baixa, trabalhar nas questões relacionadas a buscar ganhar mais pode ser a solução. Já para as famílias que já trabalham muitas horas, que já se dedicam demais, o controle do que se considera necessidade é muito grande. Será que você precisa ter um carro tão caro, buscar uma escola tão cara, para o seu filho ser educado, fazer tantos passeios? Será que a diversão, o lazer da casa necessariamente envolve gastar dinheiro? Então, quando você aprende a controlar aquilo que é de necessidade, a sua vida, de uma certa forma, fica mais fácil. E quase sempre fica mais leve e quase sempre você consegue atingir uma felicidade, um nível assim de plenitude na sua vida muito maior, porque você descobre que o dinheiro é instrumento, mas ele não é o objetivo, não pode ser objetivo. Ok. Obrigada, viu? Mais uma vez. Próxima. Sempre bom participar. Já jantou? Eu estava falando aqui com os senhores, a única pessoa que já jantou aqui foi o Guilherme, que chegou agora há pouco. Ele falou, Não, ainda bem que o "Não." microfone está aqui. Se estivesse aqui, talvez captasse ruídos. Ruídos, né? Então, bom jantar para você. Obrigado. E até a próxima, Até viu? a próxima.